colocou. Foi? Vocês vão editar mesmo? Então? Foi. Pode. Cadê? Acho que não precisa fazer. Ele já sabe o som. Então. Não precisa. Tá? Tá bom. Era aquilo que vocês tinham perguntado, né? Então tá. Mas será que não tem que fazer a pergunta para o pessoal saber do que ele tá falando? Não, porque a gente põe escrito. Tá. A Yasmin Pode fez. ser. Né? Tá, vou lembrar o que eu estava falando. Uma das questões relativas ao Holocausto que gera alguma discussão dentro do meio acadêmico é quando o Holocausto começa. O Holocausto é um episódio específico, é um genocídio com características particulares que tem data para começar e data para acabar. A gente trabalha com a perspectiva de que o Holocausto começa não com a Segunda Guerra Mundial, nem com o início do extermínio físico dos judeus, mas com a ascensão, a chegada do Hitler ao poder na Alemanha em 30 de janeiro de 1933. A partir do momento que ele chega ao poder, começa um processo de marginalização desse judeu da sociedade. A gente estava falando que esses judeus eram minoria na Alemanha, cerca de 1%, basicamente 400 e 450 mil judeus, que viviam inseridos na sociedade. Eles não viviam isolados, eles eram alemães, estavam ali misturados. Inclusive, boa parte deles lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A partir do momento que o Hitler chega ao poder, começa essa marginalização. O judeu passa a ser marginalizado dos meios sociais através, basicamente, por 3 correntes: a censura, o boicote e a legislação, as leis que foram sendo criadas. Muita gente conhece as leis de Nuremberg, que são as leis mais famosas, mas não foi o único conjunto de leis, não foi a única lei que foi criada no período. Várias outras leis de caráter regional ou de caráter local também foram criadas. Então, tanto a censura, o cerceamento da liberdade de expressão, os boicotes a estabelecimentos judaicos e a legislação são os 3 caminhos que levaram à marginalização. Muito pouca gente sabe que o primeiro conjunto de leis que foram criados na Alemanha nazista contra os judeus tem relação com a vida universitária. O estabelecimento de cotas para judeus nas universidades, não as cotas inclusivas que nós temos aqui no Brasil, mas sim cotas exclusivas, o limite do número de judeus para se entrar na universidade, junto com a censura, os livros proibidos, a queima de livros, fez com que a comunidade acadêmica sentisse, percebesse, cheirasse ali que alguma coisa estava acontecendo. Tanto é que as primeiras pessoas que abandonaram a Alemanha nesse iniciozinho de governo do Partido Nazista foi a comunidade acadêmica. O Einstein é um desses exemplos, a escola de Frankfurt praticamente inteira debandou. Mas foram esses os 3 caminhos que deram origem a que lá na frente o extermínio físico pudesse acontecer. Seria possível que isso acontecesse de novo? Sem dúvida, sem dúvida. A história ela é cíclica. As coisas voltam a acontecer. Muita coisa acontece hoje em Curitiba, hoje no Brasil, no mundo. Se a gente desse valor, a gente conhecesse história, a gente não deixava acontecer de novo. A gente, aqui no Brasil, a gente tem o péssimo costume, muitas vezes, de jogar a história para debaixo do tapete. E as coisas acabam se repetindo. Do ponto de vista conceitual, se repete todos os dias. Quando a gente fala sobre o Holocausto, no fundo, a gente está falando sobre discriminação, preconceito, ódio, intolerância. No fundo, o Holocausto são histórias de pessoas que se organizaram e chegaram à conclusão que outras eram inferiores, eram piores, tinham que ser discriminadas, perseguidas, marginalizadas, assassinadas no fim das contas. E a gente vê isso hoje em dia, as pessoas continuam sendo discriminadas por causa da cor da pele, da cor do cabelo, da orientação sexual, por causa da religião.
porque um é rico, outro é pobre, porque um torce para o Atlético, outro para o Curitiba. É como se a gente não tivesse aprendido nada sobre isso. E sim, o famoso bullying dentro da sala de aula, que a gente conhece bem, é um exemplo de intolerância, é um exemplo de preconceito. Claro, o Holocausto é um exemplo em grandes proporções, mas nos mostra o que pode acontecer se a gente continuar achando que isso é bobagem, que não tem problema nenhum. Se isso chega na alta cúpula de um governo, o que pode acontecer? Não só pode acontecer de novo, como tem acontecido. Nós, seres humanos, posso dizer, a gente não tem sabido compreender essas lições. Por isso que o museu faz esse trabalho diário com os jovens. Qual a visão da sociedade na época e atualmente? Tudo depende muito do contexto, né? Atualmente, eu posso dizer que a Alemanha, hoje em dia, ela é exemplar. Ela dá exemplo justamente em não jogar essas histórias para debaixo do tapete. Eu posso dizer para vocês, passou pouco tempo, passou 70 anos do fim da guerra, quase, ainda é muito doloroso para a sociedade alemã se lembrar de tudo isso. É muito recente. Machuca, dói, envergonha, mas eles fazem questão de lembrar. Eles não esquecem. Por quê? Porque é muito simples. Quando acontece hoje em dia na Alemanha um caso de racismo, de xenofobia, a própria sociedade é como se esfregasse o rosto do sujeito nessa história e falar: olha o que aconteceu aqui há pouco tempo. A gente não pode esquecer isso. Então a Alemanha hoje em dia ela é exemplar nisso, ela dá exemplo. Na época, como eu disse, tudo depende do contexto. É impossível falar de Alemanha nazista, por exemplo, se a gente não fala da propaganda, das técnicas de persuasão de massa, como a propaganda nazista. E o Hitler não foi esse único governo ditatorial que usou dessas técnicas para passar para a população um pouco da sua ideologia, ou qual seria o caminho para tirar a Alemanha daquele buraco econômico, daquela humilhação que foi vivida no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, um discurso demagógico, junto com um contexto problemático e um bode expiatório, que no caso foram os judeus, são os ingredientes para que isso acontecesse. A gente não pode generalizar, inclusive falar sobre os nazistas, nem todos os alemães eram nazistas, era uma porcentagem muito pequenininha que eram membros do partido nazista, mas a propaganda foi muito intensa, muito forte, revolucionou parte do que a gente conhece hoje como a propaganda, mas a gente não pode descontextualizar tudo aquilo que estava acontecendo. Sim. Mais alguma pergunta? A pergunta principal da tortura em si, trabalha a tortura. Essas eram as perguntas do final, na verdade. Achei muito bom. Isso vai, nossa, com certeza. Muito bom mesmo. O que agora a gente pode perguntar é, quando se fala de tortura, como que a gente pode relacionar isso com o Shoah, com o Holocausto? Quais foram os tipos de torturas físicas e psicológicas que eles sofreram? Mas eu acho que isso dá pra vir na pergunta, né? Sim, dá pra pôr tudo na mesma resposta. Tá. Vamos ver o que eu consigo. Então, qual seria a pergunta? A pergunta seria qual... Quando a gente fala de tortura, como que a gente pode relacionar isso com o Holocausto? Todas as vítimas do Holocausto, e as vítimas do Holocausto foram aqueles grupos minoritários considerados inferiores do ponto de vista racial, pseudocientífico, pela ideologia nazista. A gente coloca ali judeus, negros, homossexuais, comunistas, ciganos, deficientes, vários outros pequenos grupos que faziam parte desse grupo complexo que era o das vítimas. Todas essas vítimas, eu posso dizer que não importa nesse caso se elas sobreviveram ou se não sobreviveram, elas têm algumas coisas em comum. O primeiro ponto em comum é o fato de que elas sim resistiram. Existe um mito de que esses judeus não resistiram, que foram como cordeirinhos, que foram como ovelhas ao matadouro. Não, houve resistência, não só resistência armada, em poucos casos,
mas a resistência de buscar a sobrevivência, seja a sobrevivência física, seja a sobrevivência cultural. Um outro ponto em comum é justamente esse, o da tortura, o do trauma. Todos aqueles que passaram por esse período, e eu posso dizer que sobreviveram ou não, passam por uma forma muito intensa de tortura. Seja a tortura física em alguns casos, com trabalhos forçados, trabalhos escravos, e até experiências médicas que eram realizadas em alguns campos de concentração e extermínio. O caso mais famoso é o do Dr. Joseph Mengele, que acabou se refugiando aqui no Brasil, que fazia experiências e torturava seus pacientes em busca de evoluções médicas para o período, mas principalmente nós estamos falando aqui da tortura psicológica. O trauma que fica nesses sobreviventes duram até hoje. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu já ouvi de sobreviventes do Holocausto que dizem até hoje que em determinada data eles foram liberados. Eles não foram libertados, porque libertados eles não foram e não serão nunca. Todos os traumas que essa pessoa trouxe, no caso para o Brasil, aqueles que chegaram ao Brasil, também foi passado para os filhos. A infância dessas crianças foi completamente influenciada pelas memórias desses pais. Já ouvi algumas vezes também de sobreviventes o fato de que a principal tortura era o não saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto e o fato de ser retirado dessas pessoas, inclusive a possibilidade de se escolher a forma com que elas iam morrer. Tirar a liberdade de uma pessoa, seja a liberdade física, seja a liberdade psicológica, é uma forma extremamente violenta de tortura. As marcas dessa tortura, elas não precisam ficar como vergalhões nas costas. Para algumas pessoas ficou marcado. Muitas têm tatuado no braço números que foram colocados quando elas chegavam de trens de gado ao campo de Auschwitz. Essas pessoas eram marcadas, elas eram torturadas. Isso ficou e fica para o resto da vida. Mas para a tortura não precisa ficar o vergalhão nas costas, não precisa ficar o número no braço. A simples reconstrução da vida fora da Europa por essas pessoas já é marcada por um grande trauma em consequência desses grandes exemplos de tortura. Ok? Perfeito. Ficou Se quiserem ótimo. editar,